Que falaram pra esse irmão meu. Tipo assim, irmão é. Tipo assim, ele não é o pai nem do Samuel e nem do Caleb. Aí falaram assim, por que que o Josimar, com o Mazinho, a Chica, a Érica, o Marconi, por que que vocês que são da família da vítima não falam a verdade, pô? Tipo assim, pra aquele pobre rapaz, tá entendendo? Que ele é o pai de uma filha da vítima, que é irmã tanto da Sara Jane como da Laurinda. Falaram, por que vocês continuam enganando ele? Porque aí é covardia, né? Então é por isso que a Laurinda, por isso que a Sara Jane e a Laurinda, não tem como complicar a Laurinda para inocentar a Ivone e complicar a Sara Jane para inocentar a Natasha com a Josiane. E complicar lá a Vitória para inocentar a Emanuele, a Letícia, a Daniele e as outras crianças, porque essas crianças dependem de ser filha de Ardina, de mulher que tem meu sangue, tem seus pais, né? Complicar a minha vida para inocentar, complicar minha vida para inocentar a Baixinha e a Chica. Mas nenhuma das duas não é espermatozoide do meu pai. Imagine Natasha com Josiane. As Ardinas com os Ardinos não tem o sangue nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro grau dos meus primeiros pais biológicos. Envolvendo os meus avós, bisavós, tataravós e minhas famílias. Do primeiro, segundo, terceiro grau, que é minhas nações, que é a minha geração. Porque direito mesmo é em primeiro lugar. Do meu pai que me comprou e mamãe Margarida Vossari que me criou. Já minha família que eu não fui criada a ter direito era para me casar com o neto do meu avô, né, distante. E no qual era para ter direito no lugar da minha mãe, que foi morta no garimpo, chamado Francinete Moreira Mendes. Que no qual para ele ter direito ainda seria a segunda parte, dividindo. Que nem se o cachorro casasse comigo. Dividir essa casa aqui no meio, igualmente a caixa. Então a Ivone, a Natasha se casou com ele, ou a Jussiane, ou a Ardina, aí a Ivone, com os Ardinos já meteram, foi a mão no terreno todo, no recibo de compra e venda e nos meus documentos e DNA e cartão de crédito, já entregando a Natasha, papai meu, como se fosse eu, já foram metendo a mão nesse terreno para meter a mão no Valparaíso, no lugar do meu pai e do meu avô, que era da mamãe Margarida da Vossarica, e no lugar que era da minha mãe, que foi morta no garimpo, porque a primeira parte era minha, a segunda parte do neto distante do meu avô. Por isso que mataram minha tia, e aquela que veio se escalar na academia com cirurgia plástica quer ocupar o lugar dessa minha tia, mas é impossível, porque ela é uma Ardina, nem que ela fosse minha tia por parte da minha mãe, ela não iria ocupar o meu lugar. E nem dava a Vitória. Então o custo foi a Ivone descobrir que a rica é eu e não irmão meu, que no qual tem um chamado João. Nem meus irmãos, nem minha alma gêmea, não. Então o custo foi a Ivone com a Josiane, Paulo Maria e Natasha, as Ardinas descobrir que a rica sou eu, uma mútia tribi, dona de milhas e de bilhas, não é só de milhão. A outra para ali diz que é dona de um reino bilionário, que quem não obedecer a ordem dela, quem está voltando para entregar o reino para ela, morre. Não, mas eu já sou a reina. Eu já estou no meu reino com a minha filha, meus filhos, meus netos, a família de sangue, a humanidade. Então no meu reino não existe só os bilhões. Então que ela vá procurar o reino dela. Porque ela está no reino errado, junto com as Ardinos. Entendeu? Tá entendendo? E agora eu ouvi elas estarem falando. O reino é dela, mas a casa e as caixas, a herança é nossa. Mas é por isso mesmo que nem vocês que têm meu sangue, que já estão por acerto de conta, que não sabiam muito da verdade, não tem mais nem onde morar, imagine.
querer o que vocês dizem que é direito de vocês. Imagine a Zardina com o Zardino. Entendeu? O que vocês têm que entender é que aqui na Terra, o valor que a gente tem é a vida. Quando a gente morre, o que a gente prospera, quando a gente é mãe e os homens é pai, deixa pro filho. O que a gente leva pro céu são as coisas boas que a gente faz aqui na Terra, que a gente vai depositando os créditos na mão de Deus. Vocês acham que até para ir pro céu não precisa, a gente não precisa ter crédito lá? E quem vai pro inferno, Andréia? Ah, quem vai pro inferno é que vai pro inferno, então querem ser tão inteligente, com o rabo preso, com as Zardinas e as Zardinas com os Zardinos que querendo ser mais inteligente e mais esperto do que vocês? Pois é, mas tem gente que estudou para ser inteligente, que nasceu para viver e não foi para morrer, muito menos pela mão de Ardina. E Ardino, tudo desonrados e desonradas. Casamento inteiro, ninguém tem cara de besta, não. Ninguém tem cara de besta, não. Ah, porque ela tem inveja da Ivone, da Josiane, Natasha e Josiane. Ninguém tem inveja desse tipo de bicho de Ardina com os Ardinos, porque ninguém quer ter o fim triste que a Natasha, que a Josiane, Ivone, Josiane e as Ardinos. Os Ardinos vão ter na mão de quem tem meu sangue. Se não devolver os direitos de quem tem meu sangue. Hã? E vão devolver da onde? Que até o dinheiro, o meu dinheiro, meus créditos, que é direito da minha, do meu filho da humanidade, que vai pra mão da Natasha, que é o Josiane, Ivone e Josiane, pra mão das Ardinas. Ardinas é meio que jogar nas trevas. Hã? É meio que jogar nas trevas. Então manda as Ardinas devolver o pão, o dinheiro, os créditos, a comida e o que foram metendo a mão pra ver. Começando pelos créditos, não tem um centavo. Vão devolver o pão? Como? E a comida? A partura de quem tem meu sangue. Então, pronto. Então, enquanto quero enforcar um irmão meu e degolar, que só quem tem que perdoar diz que é eu, pois é. Aí quem tá roubando ele é o Domingo. Com o pai o Domingo é a Ivone com a Natasha, o Domingo aqui atrás. Onde é que tá o pai biológico da Jussiene? Aí entra o pai da... Aí entra a Ivone com a Natasha e o Domingo, o pai, a Jussiene, o pai biológico da Jussiene, a Josiane, a Zélia. Aí quem entra as Ardinas com os Ardinos que tá envolvido, né? Então pronto. Olha que hora que ele vem chegando, Gabriel. Vou até mostrar. Vê se eu consigo dormir. Hã? Você vira a hora que eu enviei o vídeo? Olha. Agora que ele vem chegando. Olha o risco que esse menino corre. Entendeu? Entendeu como é que é? É por isso que já falaram, mãe daquelas crianças, daqueles meninos, daquelas crianças que nasceram, é aquela que está embaixo da casa de madeira. Aquela sim que é mãe. Enquanto vocês deveriam fazer a mesma coisa, os filhos de vocês. Aí acha que faz o que faz, joga um monte de bicheiro, um monte de coisa pra cima de mim assim, pra me perder até pelo de cachorra molhada, feder, pra tá fedendo. Ah? Vai tirar as carniças das Ardinas com os Ardinos pra você ver. Que no qual já deve ter jogado a caatinga em cima de vocês, que vocês já acostumaram, né? Sei que falaram assim, custa falar para aquele pobre homem. Hã? Entendeu? Tanto as Ardinas como os Ardinos, como o Josimar, a Chica, a Érica, Mazinho, Marcondes, esse pessoal aqui, tudo está enganando ele. Quem está envolvido, está tudo enganando ele. Entendeu? Falaram que era para falar para ele que a única mulher que ele engravidou é eu, que do qual a Ávila Vitória, que é irmã da Laurinda com a Sara já, entendendo? Falaram que era para falar para ele que ele não engravidou as minhas duas filhas, que é a irmã da Ávila Vitória. Tá entendendo?
Então que... quem tá como pai do Samuel e do Caleb que é o pai da Vila Vitória. Então a minha filha e o meu filho é assim. A gente tem que mentir para proteger até a vida do pai do Benjamin, é onde ele é um mal agradecido e para comigo o infiel que nem para agradecer o que eu vivi, o que eu passei para ele bater no peito e dizer que tudo é dele, ele não deixou o Benjamin aqui em casa. Então se ele escolheu a Natasha com a Ivone, ele já fez a péssima escolha dele, escolhendo até Manoel, né? E prendendo o rabo com a família mesmo, da Ivone mesmo, porque depois aí ele escolheu a Josiane com o Josiane, ele foi prender o rabo com a Zardine, pois é. Aí a mesma situação que ele tá, é a mesma situação desse pessoal aqui, ó. Entendeu? Então o primeiro pai o primeiro pai da Vila Vitória e o segundo pai. Aí as mulheres que enganaram a Laurinda, que enganaram a Sara Jane com a Laurinda, deve ser as mesmas que enganaram a Rai. Entendeu? Agora eu vi ela estarem falando. Que na hora que mataram esses homens, até o pai do Benjamin, aí o direito todinho é delas. Pois é, aí que nem os homens estavam falando. Que se matarem eles, o que vão deixar para elas é só certidão de óbito e dívida, que nem os outros deixaram para Zardina com Zardina e para elas, que estão como capetinas ambiciosas, do olho grande. É? Então quem está como pai do meu neto Samuel e Caleb é que está como se tivesse ganhado o Valparaíso, aqui o reino. E elas querendo ser espertas, enganaram eles dois, minhas duas filhas, que no qual deve ser as mesmas que enganaram a Rai, filha da Rosa, e o menino que nasceu, que estava como filho do Josimar. Não tá vendo que o menino é moreninho? É a cara do pai dele, que até a Rai veio aí trazendo um menininho que é filho dela e o pai do menino que veio. O menino é a cara todinha do pai dele e até com moreninho cor de jambo. Apesar que a Rai também é moreninha cor de jambo, mas o menino é as características do pai dele todinho e não do Josimar. E elas têm pressa de se livrarem da Sara, da Sara Jane, da Rai e da Laurinda, ou se livrarem da Laurinda, da Sara Jane e da Rai, então se livrar da Laurinda, da Rai e da Sara Jane, para se livrarem de quem tá como pai do meu neto Samuel e o Caleb, Agora você gosta de dizer... Agora elas falam que querem ter paz, que fizeram a vontade da mãe do cara lá e da mãe do cara chamado cachorro. Pois fizeram porque quiseram, sabendo que não estavam fazendo certo, cara. Aí perguntaram por que fizeram a maldade com a Laurinda, a Sara Jane, a Vitória e meus filhos. Porque a mãe da Laurinda e da Sara Jane não é pobre, porque a mãe da Laurinda e da Sara Jane, do Alexandre, Carlos Daniel, Mateus, Moisés e o Gabriel e o Benjamin não é pobre. Porra, por que vocês não vão trabalhar, vão fazer alguma coisa na vida, porra? Porque até o respeito, vocês tendo direito, já é tudo. Isso aqui, por isso que falaram pro pai pro Celso assim, mas seu Celso, pelo menos entregue cerejeira para a vítima. Não, ela não precisa. Aqui na terra ela já tem tudo. Ela não precisa. Ela não precisa de mais nada, porque aqui ela já tem tudo. Pois é, de nada ninguém precisa. Se eu já tenho tudo, então eu não preciso de mais nada. Nada é o que não existe.
Então aqui na terra eu já tenho tudo. A única coisa que estava me faltando era, tipo, eu casar com um dos pais da minha filha, do meu filho, então com meu noivo, com quem era para me engravidar. E ser fiel a mim, não se envolver com outra mulher, justamente para não dar a confusão que está dando, até por causa dos pais da minha filha, dos meus filhos, já as ardinas com as outras cobrando pombadas, né? Igualmente passaram a cobrar pombada dos pais da minha neta, do meu neto, né? Se lascar, porra. Direito é de quem trabalha, então a mulher e o homem vivem não sei quanto tempo, dependendo da mulher ter condição, o homem entrando em acordo se forem casados. No católico não, porque não dá direito à divisão de bem, é só no civil. Então vocês pegam aquela bicheira que vê esses caras aí na academia e piam no cu de vocês que isso é bicho, cara. Só é bicho. Só é bicho, só é bicho. Só é bicho, só é bicho. É de fazer a vontade dela e da mãe do cachorro. É que tem um monte de gente pobre que vai morrer até de fome, que nem o pessoal daqui, ó. Então pronto. Fazer a vontade da Ivone dela e das Ardinas com os Ardinos e da mãe do cara chamado cachorro. Tá aí, ó. Hã? É um monte de gente pedindo socorro e não tem que ajude. Principalmente quem tem rabo preso com as Ardinas, os Ardinos. Então deixa a minha vida e da minha filha e do meu filho em paz. Falaram que é por causa daquela bicheira que vai se escalar ali na academia. Ela não é a verdadeira mãe do João Antônio, que é o Elvis Antônio Rocha, que tá com a Márcia Coutinho. Não é não. É uma lixeira, uma bicheira, uma carniça. A maldição dela, a miséria dela é maior do que da Ivone. É por isso que quando ela veio se escalar aqui nessa área aqui, ó, ninguém teve paz na vida quando ela veio se escalar aqui nessa área para se unir com a Jussiane. E diz que vão quebrar a cara do cara que não é filho dela de sangue, não é sobrinho dela de sangue, tá lá puxando o saco dela. E quem puxa o saco dela, que é homem da minha família, na hora que cair na cadeia, diz que vão esbagaçar o ânus e depois vão enforcar e matar. O custo é eles caírem lá dentro da cadeia. Porque tem um monte de inocente lá dentro da cadeia. O pai do Benjamin, ele tá tão sujo que até o lugar do meu segundo pai, que é o João, ele não pode ocupar porque ele suja o reino e a humanidade inteira morre de fome pra ele matando a fome das Ardinas com os Ardinos. Então por que vocês vão colocar aquela mulher ali na minha frente, pra ter meu direito da minha filha, do meu filho, da humanidade inteira? Que ela abre a boca mesmo, que muitos ouviram ela falar. Que o Mazinho tá devendo o cu dela também. O pai do Benjamin, filho dela, filho adotivo. Quem come o cu dela, mano, é meio que assinar a sentença de morte. E da sua família inteira. Porque se pararem de comer o cu dela e do Ardino, que é falso João Antônio, que é o falso Elvis Antônio. Quem deixar de comer o cu dela e dele, e de Jussiene, e de Natasha, e de Ardina, e até envolvendo Ardino, aí vão morrer de fome com quem tem meu sangue. E quem tem meu sangue não precisa de bicheira para viver e sobreviver. Pessoas da minha família falaram que a humanidade precisa de mim, que sou a dona principalmente do verdadeiro dinheiro e verdadeiros créditos. Porque o mar está cheio de peixe, a terra e o ar está cheio de animais e aves. Então ninguém precisa, porque quem tem meu sangue que já nasce é com a beleza da mãe, que no qual já herdam a beleza da mãe natureza dada por Deus. E que homem da minha família, não precisa da beleza das Ardinas com os Ardinos, e muito menos da carne das Ardinas, para ter a bunda grande e o traseiro grande, para estarem metendo lá e admirando, tá entendendo? Porque a única coisa que cai é merda, tá puro e tudo que não presta. Aí vão abrindo os computadores de homem e mulher que tem meu sangue, abastecendo e pegando o direito limpo dos computadores de homem e mulher que é da minha família, e já vão matando e roubando a fatura da família inteira.
Entendendo? Porque diz que ela, com a Ivone e as Ardinas com os Ardinos para enfeitiçar homem da minha família e vedar os olhos para picarem doido pelas Ardinas, é rapidinho, cara. Quando coloca ela na ilusão, se tirar a casca, se você fazer assim nela assim, ó, se você fizer assim que você olha parece que ela é humana, se você fizer assim, ó, tá puro preto, é um por cima do outro. E quando quem tá lá chupando a buceta e o cu dela e metendo no cu dela, só cai tá puro preto assim, com o cabelo na bunda, tá puro branco, aqueles ovinhos assim, ó. É por isso que quando eu obrigava o Elvisinho a ficar com a neta da Ivone, que caiu tá puro assim, era pra entregar pra ele entregar pra Anaquele fazer a repartilha com o Elza Antônio Rocha, que tá com a Márcia Coutinho, e fazendo a repartilha com a família do Elza Antônio Rocha e a Anaquele. Fazer repartilha com a Ivone, que é a avó da menina. Então a menina deve ser ou a Emanuele ou a Letícia. Deve ser a Emanuele, ou então a Letícia. Esse é a Emanuele. Que a Letícia não tem crédito nem para comer. A Letícia, com o pai dela, a família do pai dela, diz que não tem crédito mais nem para comer o prato de comida. Para dividir com a Josiane, para a Josiane dividir com a Josiane que criou ela. Entendeu? Pessoas da minha família revoltadas falaram que na hora que eles terminarem de comer que é uma coisa ridícula. Mas na hora que eles acabarem de darem as pombadas no palavrão do cu das Ardinas e de Ardino, é pra tirar a venda dos olhos deles, pra eles verem o tanto de merda, tapuru e bicheira, que é pra eles fazerem a repartilha com as próprias Ardinos. Ardino, que quem tem meu sangue, se quiser comer merda e bicheira e tapuru, que aceite. Que aceite. E quem é que tem meu sangue que vai aceitar? Quem tem meu sangue, quem que vai entregar o seu direito limpo, o seu pão limpo, a sua fartura limpa, seu direito limpo, seus créditos limpos na mão das Ardinas para ter direito em merda, bicheiro, itapuru e tudo que não presta. Isso aí não é a vitória que a minha sina é meu sino, né? Então na hora que eles terminarem de comer o cu de Ardinas, é para tirar a venda dos olhos deles, para eles verem o tanto de bicho de merda que tem lá. Que teve gente que pagou um pouquinho pra ver. Dependendo de estar de carro, de moto, e acelera e de logo. Não, tampa isso aí, que diz que eu juro. E vai embora e não volta mais, nem passa, nem com nojo aqui pra essa área. Falaram desconjuro. Quando tirarem a venda dos olhos de quem tem meu sangue, que vão olhar para as Ardinas com os Ardinos, principalmente olhar para a Natasha, que é a Josiane, aquela que se escala na academia, vou olhar para as Ardinas, que achavam que sem o cu da Josiane, de Ardina, e o cara do Fio Terra não podia ficar, pois é por causa disso mesmo. Que estão com os olhos vendados. Na hora que tirar, assim, que olhar para mim, que vê que é de ouro, até a mãe, a abelha, a rainha, a cabeça do reino, que nem a abelha é a cabeça da comer. Sem mim. Não existe produção de abelhinhas e nem de mel. Nem de mel, nem de abelhinhas. O meu reino sem mim é que nem uma colmeia de abelhas. Na colmeia não tem a chefona, a mãe, a abelha, que é a rainha, que é a responsável pela produção do mel de abelhinhas? Hã? Então pronto. Aí vocês querem colocar no meu lugar agora aquela bicheira que vai se escalar ali na academia. Pois a produção dela é de merda, tapuru, a maldição dela, a miséria dela, ainda é maior do que a da Ivone. Por isso que quando ela veio se escalar ali aqui na academia, aqui nessa área, dando uma de coitada pra se unir com a outra desgraça, que é a Josiane. Hã? Aí juntando com a desgraça da Ivone, da Natasha, de Aridina com os Ardinos, aí que ninguém não teve mais nem pai na vida. E vão se poder se lascar. Por isso que ficam longe desse endereço de mim, da minha rencla de filho. E do meu neto também. Hã?
Entendeu? Não é a Luzia que criou o rapaz, que é a desgraça, a miséria, não. É a Ivone, ela, a Natasha, a Juscelia e Casaradina com Zaradino mesmo, cara. Principalmente que quis se adiantar. Hã? Entendeu? Tô pronto. Falaram que eu sou uma produtora de hormônios, de talentos e talismã. Eu não sou uma produtora de besouras e besouros, que não tem nada a ver de ser minha rincla de filho, como chamam. E muito menos de tapurus, de merda, de tapuru, de bicheira e tudo que não presta. Que eu não sou uma desgraça. E nem uma maldição. Eu sou uma herança. E muito grande. Verdadeiramente grande. Porque assim como Jesus foi crucificado na cruz para salvar a humanidade, nas minhas 6 vidas, que eu já fui morta, na minha 7ª vida, o que eu vivi, o que eu passei, e quando eu me encontrei, por causa do meu sofrimento, que foi tão grande que minha dor chegou a Deus, quando eu tive encontro com Deus, pois é. Então o meu segredo está com Deus lá em cima. Entendeu? Quando minha mãe me deu pro diabo, até o diabo já fez um sacrifício grande. E quando ele chegou até a Deus oferecendo um valor muito alto pela minha alma, Deus falou para ele que no acordo estava eu e não a minha alma. E para pagar pela minha alma, nem aqui na terra, até para me comprar, se tivesse rei, que fosse muito rico, até a riqueza que está com ele me pertence. Então, eu iria pegar a própria riqueza que está com o rei para me comprar, para me ser de um rei. Entendeu? Então, pelo valor da minha alma, só quem pode pagar é Deus mesmo que está lá no céu, que é o meu pai e meu avô. Entendeu? Então é por isso que aqui na terra eu sou aquela caixa. Eu sou aquela caixa, aquela mercadoria que é de ouro, meu patrão, que não tem a nota. É sem nota. Então é por isso que vocês acham que eu não tenho valor, né? Pois é, então vão perguntar, assim como o diabo conseguiu fazer um sacrifício grande para chegar até a Deus, então fazem também, sem matar minha filha e meus filhos, sem estar torturando o Gabriel com as irmãs e irmãos dele, então fazem o sacrifício de vocês e vê se vocês vão até a Deus. E chega lá, manda ele falar qual é o meu segredo para ver o que é que ele vai falar para vocês. Hã? Entendeu? Porque às vezes quando meus olhos, às vezes quando a garganta aperta e o peito dói, que o olho fica vermelho, a lágrima fica descendo, mesmo sem eu querer chorar, é Deus chorando com pena de vocês. Ele tem pena de vocês. Conforme vocês vão me maltratando e fazendo sofrer aqui, Deus, ele sofre, ele chora junto comigo. Porque ele tem pena de vocês, não é de mim. Então, para ele ter pena de vocês, eu tenho que ter pena e dó de vocês para poder Deus ter pena e dó de vocês por causa de mim. Esse negócio de dizer, mostra para ela quem nós somos, vão se puder. Já se puderam, vão se puder mais. Porque na hora que não tiver mais ninguém, nem minha filha, nem meus filhos, vocês vão poder chegar perto para obrigar, ajudar vocês, para vocês continuar ainda tendo pelo menos um pouco para Zaradino e devorando. Na hora que vocês não tiver mais nem nesse pouco, aí vocês vão saber o que é sofrer na vida e passar fome. Entendeu? É por isso que eu tenho um pai e um avô que não precisa erguer, segurar numa caneta e ó, não. Só olhando e observando,
e se revoltando e ficando triste pelo que vocês passaram a fazer comigo, que tem meu sangue fazendo eu sofrer, maltratando e fazendo maldade para minha filha, meu filho, tirando vida até de inocente, ele tira o prato de comida de vocês no piscar de olhos. Agora imagine de Ardina com os ardinos, por isso que a minha filha e meus filhos, vocês estão proibidos de ajudar as ardinas com os ardinos. Então é cadeia e cemitério para vocês, e não para minha filha com meus filhos que vocês obrigam. Igualmente as ardinas com os ardinos. A verdade que eu estou falando é essa. E às vezes quando vocês, tá chorando, coloca a pau seu choro. Pois é. Por que vocês não vão prestar atenção e cuidar mais da vida de vocês? Dizem que pro final do mundo, a gente ia ver coisa que nunca a gente ia imaginar que existiria. Pois é. Vocês já prestaram atenção? É noite e dia. Servindo as ardinas com os ardinos. E continuam na mesma desgraça e só aumenta a certidão de óbito e a dívida pra cima de vocês. E quanto tempo vocês vão querer inocentar as ardinas com os ardinos? Porque se não for inocentando as ardinas com os ardinos, aí os ardinos morrem de fome e vocês também. Enquanto isso, a desgraça só vai aumentando, a pobreza, a miséria, que não é o Gabriel, não é minha filha, meu filho. Aí a desgraça vai aumentando, a pobreza também, a humanidade se revoltando com vocês, mas o primeiro a sair de conta é aqui atrás. Vão matar os ardinos, tudinho de vocês vão morrer tudo de fome, cara, que nem a família de vocês não vai ajudar. Agora, porque o Josimar, com a Josimara e não sei quem, a Josiane Casardino, os ardinos mandaram queimar os filhos, a família, gente que é da minha família. Pois é, por isso mesmo que o Josimar tem perdão. Que a Josimara e Érica e Joane, que tem meu sangue, com o rabo preso com a Josiane e Jussiane Ivone Casardino, ninguém vai perdoar vocês. Prenderam o rabo com a Natasha, a Ivone Domingo e as ardinas com os ardinos. Pois é, se vocês não foram prosperando, por que vocês não saíram fora? Agora prenderam mais o rabo com a lixeira, a bicheira que veio se escalar na academia com a Josiane. Pois agora que vocês vão morrer até de fome. Morre as ardinas, os ardinos, depois morre vocês. Primeiro que os homens que já sabem que iam morrer, pela mão das ardinas e pela mão das capetinas e gente da família dela. Entendeu? Esse negócio de dizer, tadinha, passaram tudo pro nome da Josiane, das ardinas, dos ardinos. Pois é, por isso mesmo que as pessoas da minha família, que no qual são donas e donos da fartura, da herança e dos salários, vai querer tudo de volta. Vai querer tudo de volta. Vai querer tudo de volta. Vocês passaram, ajudaram passar as ardinas, os ardinos. Aí vocês ajudaram a passar até o direito, até onde vocês passaram. Um pedaço de terra com a casa que vocês tinham para morar, passaram tudo para as ardinas com os ardinos. Mas vocês, e não o restante da família de vocês. E nem eu não passei direito da minha filha, e nem dos meus filhos, nem dos meus netos, nem da humanidade, para vocês passarem para as ardinas com os ardinos. Então, azar de vocês. Azar do pai do Benjamin de vocês, mas o azar maior é das ardinas com os ardinos mesmo. Tu acha que as pessoas que é da minha família, que trabalham na Polícia Militar, Civil, Federal, Justiça, OAB e governo aqui em Rondônia, vão querer ser jogados com seus pais, suas esposas, seus filhos, sua família para a rua, sem casa, sem teto, sem emprego, sem nome, sem sobrenome, como se fizesse parte de estar vivendo e sobrevivendo de pica, buceta e cor? Hã?
Então quem ainda tiver naquele negócio de viver e sobreviver de pica e buceta e cu, isso aí, ó. Tinha que se puder e se lascar só as ardinas com os ardines, não vocês. Porque viver e sobreviver de pombada, de pica, buceta e cu e certidão de